Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo de notícias de arte e cultura. Como vocês podem ver, esse quadro Expresso Vratatá era para ser diário, mas como não estava tendo muita audiência, eu resolvi trazer esse quadro só quando eu tivesse extrema necessidade, quando eu quisesse muito comentar alguma notícia com vocês. Eu acho que assim fica melhor para mim em termos de produtividade, de estafa, enfim. Então, vem comigo que o assunto é muito importante e muito bom. Há algumas semanas eu fiz um vídeo falando sobre aquele filme Lindinhas que chegou aqui no Brasil com esse nome, Curious em inglês, que é um filme franco-senegalês de uma diretora chamada Doucouré. E esse filme causou muita polêmica porque muitas pessoas acreditavam que ele incitava a erotização das crianças, a hipersexualização, que incitava a pedofilia, enfim, eu trouxe um debate aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre a arte que incomoda e provoca a gente a reflexão. Muitas pessoas entenderam o meu ponto de vista e concordaram, outras pessoas discordaram de mim, não tem problema algum, a gente está aqui para debater e a gente debatendo com educação e com respeito tá tudo certo. Mas o que acontece é que nas últimas semanas aconteceu uma performance de um coletivo estadunidense chamado In The Climb, em parceria com um artista plástico espanhol chamado Eugênio Merino. E em que consiste essa performance? Aqui no Brasil, ele produziu, esse artista plástico, uma cabeça, que é a cabeça do Bolsonaro, e essa cabeça foi utilizada como uma bola num jogo de futebol. Então a gente começa a ver esse vídeo, que tem um garotinho negro assistindo um vídeo no celular, você vê ele de costas, ao fundo tem a imagem da Marielle Franco, ele começa a ver esse vídeo, de repente ele começa a andar pelas ruas, vai num lugar, que acho que é um cemitério, não me lembro muito bem, mas eu vou colocar as imagens aqui pra vocês. Ele abre ali um compartimento, tira um saco preto com alguma coisa dentro que você não sabe o que é, e ele vai em direção a um campo de futebol. Chegando lá, ele tira desse saco preto a cabeça do Bolsonaro e eles começam a fazer uma partida de futebol com aquela bola. E aí acontece que eles chutam a bola para lá, chutam a bola para cá, termina com um cachorro pegando aquela cabeça. E é bastante interessante também que nesse vídeo a gente vê uma diversidade de pessoas, existem garotas e garotos negros, existem garotas e garotos trans, se eu não me engano, com roupas diferentonas, enfim, é um vídeo que ao mesmo tempo que ele traz essa diversidade, traz essa discussão política. E a ideia desse artista plástico é fazer uma performance que seja global mesmo, sabe? Não se delimite apenas ao Bolsonaro. Tanto é que essa performance também aconteceu na fronteira do México com os Estados Unidos com a cabeça do Trump. Também já aconteceu na Rússia com a cabeça do Vladimir Putin. Ele também pretende fazer esse manifesto com a cabeça do Rodrigo Duterte, que é o presidente das Filipinas, e do Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria. O que aconteceu é que muita gente começou a se manifestar por essa performance incitar a violência. Por isso que eu trouxe mais uma vez esse debate, porque eu acredito muito realmente no poder da transformação da arte e no efeito catártico. E para isso, minha gente, para vocês entenderem como eu vou até a teoria, às vezes para entender a prática do que eu estou falando e colocar em prática as coisas que eu digo, né? Eu recorro a alguns teóricos. E eu falei sobre o Aristóteles, a poética do Aristóteles, quando eu fui falar sobre a comédia, quando eu fui falar sobre o humor, e aqui nesse livrinho também, que é um livrinho pequeno, mas muito valioso na poética, a gente vai encontrar a definição de tragédia e os efeitos da tragédia, né? Quais são os objetivos da tragédia quando existe uma encenação da tragédia? E aqui a gente também vai esbarrar num conceito que é a catarse, que é um conceito, assim, traduzindo numa linguagem bem popularesca, que é um conceito de purificação. O que seria essa purificação? Quando você vê um acontecimento em cena, você vê uma cena de guerra, ou de morte, ou uma cena de amor, imagine qualquer cena. Você empresta os seus sentimentos para aqueles personagens, você vai sentir, né, aquela sensação, você vai chorar com eles, você vai sentir aquela dor com eles, e através disso
você vai ter uma purificação da sua alma. Esse conceito da catarse é inclusive usado na medicina, ele é usado na psicanálise, mas pensando na arte em si, por que que ele é tão interessante, esse conceito da catarse? Porque a partir do momento que a gente vê, por exemplo, aqueles garotos no vídeo jogando futebol com a cabeça do Bolsonaro, você que está assistindo vai ter um efeito catártico, porque você, de repente, você quer realmente pegar a cabeça do Bolsonaro e tacar ela para longe, sabe? Dar um chute na cabeça desse homem. Só que você não vai fazer isso na vida real. Você não vai pegar o Bolsonaro, cortar a cabeça dele e matar o demônio. Assistindo a essa performance, você vai se sentir satisfeito de ver essa performance e purifica a sua alma. Então, ao invés de você levar para as últimas consequências na concretude, na realidade, você vai ter essa purificação através de uma manifestação artística. E isso traz, em efeitos finais, um alívio pra gente. E por isso que a arte é tão importante. Você purga alguns sentimentos que você tem para você não ir lá e matar uma pessoa de verdade, para você não ir lá e esganar uma pessoa de verdade. É muito importante isso para o ser humano. Você pode até não concordar comigo, mas Aristóteles já dizia isso e vários estudiosos gregos, vários filósofos gregos. Então, se você não concorda comigo, ao menos concorde com os filósofos. Procure também na psicanálise, que vão ter vários estudos sobre isso. Eu penso que é bastante interessante, na real, quando as pessoas começam a discutir se isso incita a violência, se não incita a violência, se deveria existir a performance, se não deveria existir a performance. Isso é liberdade de expressão? Isso abuso de uma liberdade de expressão? Eu acredito que é importante que existam obras assim, porque elas, ao mesmo tempo que trazem esse efeito catártico de purificação e de alívio para a gente, que concorda com aquele pensamento, ao mesmo tempo faz a gente refletir e rever, inclusive discordar. E isso é maravilhoso na arte. Você não precisa concordar com aquela manifestação, mas algum efeito ela vai te gerar, vai te causar. E aí depois você vê o que faz com isso ou não. Tem uma coisa que o Eugênio Merino diz que é o seguinte: acredito que a arte possa ser uma ferramenta de transformação social. Ela visibiliza as contradições do neoliberalismo e do fascismo, da desigualdade e da exploração. Tem uma outra coisa que ele fala aqui que eu achei bastante interessante, é o seguinte: o capitalismo é capaz de se adaptar a todos os modelos, tanto econômicos como morais. O capitalismo iniciou nutrindo-se da riqueza gerada pela escravidão das colônias e hoje segue explorando a mão de obra escrava através do offshoring. É um modelo explorador tanto de capital humano como do meio ambiente. O conservadorismo, ainda que defenda ideias racistas e homofóbicas, é impulsionador do livre mercado. Políticos como Bolsonaro são a consolidação do capitalismo mais devastador e não supõem um perigo para o capital global, muito pelo contrário. É óbvio que ele faz aqui uma crítica a esses governos autoritários do mundo e muitas pessoas da oposição falaram assim: ah, mas por que não colocaram lá o cara da Coreia do Norte? Por que não colocaram lá as ditaduras de esquerda, enfim? Bom, aí eu acho que o pessoal da direita, da extrema-direita, poderia fazer a sua própria manifestação. Ninguém está impedindo ninguém de fazer nada, não é mesmo? E no último sábado, no dia 26 de setembro, foi inaugurada uma exposição no Museu de Amsterdã, chamado This is America Art USA Today. E essa exposição vai exibir vários vídeos desse projeto, né, desse coletivo junto com esse artista plástico que chama-se Freedom Kick. Depois dessa exposição vai para a Espanha e depois eles querem percorrer outros lugares do mundo. Eu vou deixar todas as informações aqui na caixa de descrição. Eu gostaria de saber as opiniões de vocês em relação a esse vídeo. Vou deixar o link para esse vídeo da cabeça do Bolsonaro aqui também na descrição para vocês assistirem caso não tenham assistido. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrem-se de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, comentar e, se possível, dar uma visitada na minha plataforma do Apoia-se e contribuir com a produção de conteúdo desse canal. Um beijo imenso, até a próxima e tchau!